Técnico do Atlético, entrevista coletiva aqui no Mineirão. Gente, só um ponto aqui para não deixar passar. Como é bom treinador que gosta de explicar as coisas, né? Gosta de falar de futebol, que gosta de ser simpático às perguntas, absorvê-las e respondê-las, né? E explicar. Parece tão simples, né? Mas cerca de 20 minutos de coletiva que a gente registrou aqui, ó. Explicou tudo, Ale. Didaticamente, com calma, mostrando. Isso é muito bom, isso faz muito bem pro debate. Mostra o plano dele, né? Por mais que você possa concordar ou não, mas você tem uma explicação, né? Você consegue acompanhar o que ele pensou, o que ele planejou para esse jogo. Algumas coisas eu não concordo, evidentemente que, por exemplo, o plano dele ficou bem claro. A gente estava conversando antes de começar a partida, por que ele tinha escolhido um meio-campo sem um criador, né? Sem um articulador e tal. E aí a gente imaginava exatamente o que ele falou, que ele queria suportar o primeiro tempo para no segundo tempo tentar algo diferente. Só que quando ele volta para o segundo tempo com a mesma formação, sendo que o time dele não jogou bem, embora tenha criado ali 2 chances em função de erros do seu adversário, para mim ali esse plano não se concretiza. E mais, ele toma o gol. Ele tomou o gol jogando com esse meio campo mais marcador. No primeiro tempo, com esse meio campo mais marcador, ele fez do Matheus Pereira o melhor jogador da partida até então. Então isso aí não está no plano. Isso aí não adianta ele falar, porque ele ganhou agora. Ele, evidentemente, ele ganha mais confiança e tal, né? Mas o plano não estava rolando, né? Aí depois que ele soltou o time e tal, não sei o que, acho que até o gol de empate deu essa sobrevida para o Atlético. Quando empata o jogo, o time entra no jogo definitivamente, ele faz as alterações e na sequência sai o pênalti. Mas assim, por mais que a gente não concorde com isso, ele fala muito, o Cirilo, em superioridade numérica, né? Ele fala, olha, então o meio campo do adversário é assim, a defesa deles funciona assim, só que você tem que ver os nomes para você colocar esses números aí, né? E a gente viu que o Atlético estava sentindo muita falta dos criadores, tanto que eles entram e o Atlético consegue virar o jogo. Mas, como você ressaltou, e eu concordo plenamente, como é bom ouvir a versão do cara que planejou o time, né? Porque daí você tem condição de debater. Falar, olha, ele pensou isso, não concordo com isso, concordo com aquilo, mas é muito bom, inclusive, principalmente, pro torcedor. Boa, Ale, vou perguntar ao Edu Panzi também sobre a análise do Milito. Mas primeiro, Fabiano Tatiaia. Edu Panzi e Ale Oliveira falam em nome de Monte Santo Cemitério Parque. Monte Santo Cemitério Parque, dignidade na despedida. Edu, sua opinião e o seu entendimento após a análise do Gabriel Milito. Concorda com a análise dele? Eu gostei do que ele disse, do que ele explicou quanto ao Atlético, e me chamou a atenção uma frase que ele trouxe já para a reta final da coletiva. Ele disse que pensa futebol dessa maneira, com paixão, com humildade e coletivamente, que dessa maneira o Atlético vai vencer muito, também vai perder, mas esse é o caminho para o Atlético. E aí, Edu? É o caminho coletivamente para um elenco qualificado, com jogadores decisivos, é uma ótima ideia, é um ótimo caminho. Você colocar esse time coletivamente funcionando é o melhor caminho possível. Agora, o treinador que vai para uma entrevista coletiva e explica as suas decisões, as suas escolhas, independentemente delas terem dado certo ou não, primeiro que ele poupa o nosso trabalho, né? Isso é uma maravilha, ele pode falar menos, precisa queimar menos fosfato, explicar menos, mas é muito bom, cara. Te prende a entrevista, você presta atenção, porque e é inevitável a comparação, Cirilo. É inevitável a gente não comparar Milito com o Filipão. Eu me recordo das perguntas ao Filipão. Filipão, por que o Atlético começou desta maneira e por que a escolha por este jogador? Porque eu quis. Esta é a sua opinião. Ele falava assim. Esta é a sua opinião. Eu acho que foi bem. Próximo. Cara, não precisa. O treinador vai à coletiva para explicar. E o Milito explicou com muita paciência, de uma forma muito didática. Cara que não fala a nossa língua, parece que está se esforçando, né? A gente nota que ele está se esforçando já nesse início, mas de maneira didática, explicou o primeiro tempo. Eu posso não concordar com a escolha dele, mas ele explicou, cara.
Ele explicou por que ele escalou, falou que linha de 4, aboliu os 3 zagueiros, a gente trouxe isso durante o primeiro tempo, começou com 2 volantes à frente dessa linha de 4 zagueiros, tentando anular os 2 meias do Cruzeiro, não conseguiu anular, pelo menos um deles não foi anulado no primeiro tempo, o Matheus Pereira, e depois explicou as alterações que fez na segunda etapa. Olha, eu me arrisquei porque eu tinha que ganhar o jogo, eu tinha que virar, não bastava fazer um gol, eu tinha que fazer 2. E quando fez o segundo gol, aí sim ele recompôs o seu sistema defensivo, colocando outros 2 zagueiros, o Lemos e o Igor Rabelo, e ainda assim chegou ao terceiro, porque manteve o seu time, apesar de recompor o sistema defensivo, manteve o seu time com bons atacantes, com velocidade para contra-atacar. E conseguiu matar o jogo, fazer o terceiro gol com essa velocidade, com esse contra-ataque, encontrando os espaços que o adversário deixou porque teve que se mandar para frente, colocou os 2 zagueiros como 2 centroavantes junto dos outros atacantes. Então foi um jogo em que eu posso não concordar com a ideia inicial do Milito, mas respeito e me conquistou com a explicação dele na coletiva. Eu acho que é fundamental que o técnico explique, cara. Você pode chegar depois da explicação dele e falar, olha, você explicou, mas eu continuo não concordando, eu teria feito diferente. Ok, mas ele explicou, por A mais B, o porquê que ele escolheu começar o jogo dessa maneira. E depois explicou as alterações, ter tornado o time mais ofensivo, o risco que ele correu, assim como o Larcamón correu o risco ao mandar seus zagueiros para o ataque e deixar a sua defesa muito alta, muito desguarnecida, as costas com muito espaço. Mas explicar é o mínimo que um técnico tem que fazer. E o Milito fez o mínimo de uma forma perfeita, com didática, com calma, com paciência. Às vezes esquecia o nome de um jogador ou outro e deixava o repórter falar. Não cortou o repórter durante a pergunta. Então, sinceramente, cara, é o básico, mas é tão difícil hoje no futebol brasileiro um treinador ir para a coletiva e explicar que a gente acha isso o máximo. E eu achei o máximo a entrevista coletiva, as explicações do Milito. Repito, posso não concordar com a escolha inicial, mas o cara explicar, acho que é fundamental. Tem uma questão aí dessa parte de não concordar, que ele fala que, como o jogo tem 90 minutos, que ele não podia ir para pro tudo ou nada logo de cara, né? Aí a gente pode até ter uma definição aí, se a gente entende que o Zaratio é um jogador de marcação ou é um meia. Porque se a gente entender que ele é um meia, e hoje então ele está jogando com 3 volantes, mais o Zaratio, no primeiro jogo então ele poderia ser kamikaze, porque no primeiro jogo ele saiu jogando só com o Batalha como volante, né? Jogou com o Igor e com o Zaratio, além dos 3 zagueiros. Então assim, o fato de você jogar com pelo menos um meia, eu acho que não define o time dele como kamikaze, porque não definiu assim no primeiro jogo. Aliás, foi o melhor momento dele, comandando o Atlético, foi no primeiro tempo do primeiro jogo. Eu acho que quando ele falou kamikaze, o jogo sem um zagueiro, com o lateral de zagueiro, o meia de lateral, foi como o Atlético jogou parte da partida, quando tomou o gol e as alterações que ele fez. Eu entendi o kamikaze explicando assim, mas eu concordo com você, por isso que eu fiz questão de dizer, ele pode explicar, ainda que eu não concorde. Eu continuo não concordando com a escolha inicial dele. Sinceramente, a gente falou isso antes do jogo. Falamos. E não deu certo no primeiro tempo. O Atlético, ele falou, né? Eu escolhi 2 volantes para marcar os 2 meias. Os caras jogavam por dentro internamente, ele falou. Cara, e o Matheus Pereira jogou livre o primeiro tempo inteiro. E o Vitória fez o gol, né? Para completar. Mas então, assim, é bem legal ouvir o cara, até pra gente ter argumento aqui, para conversar e tal. E eu acho que ele explica muita coisa e tal. Mas só que quando você consegue a vitória, né? Então, por exemplo, quando o Marlon não acompanha o Saravia e sai o gol de empate. Talvez se o Marlon tivesse acompanhado o Saravia, a gente estava aqui discutindo por que ele demorou tanto, 70 minutos, para colocar os caras para jogar, né? Então, assim, são planejamentos. Eu acho que, assim, a amostragem ainda é pequena, porque o time do Caracas é um time que dificilmente vai conseguir pontuar no grupo. E o jogo contra o Cruzeiro, o clássico de modo geral, em pouco tempo, pouquíssima experiência que tenho aqui, eu já vi, por exemplo, o time do Pesolano no Campeonato Mineiro do ano passado, que foi uma desgraça. O time conseguiu 3 vitórias em todo o campeonato, jogar bem contra o Atlético. Então, o clássico em si é muito, assim, um mundo à parte. Você não estava aqui não, mas o Cruzeiro do Felipe Conceição e do Ayrton
Nossa, você ganhou lembra? do Atlético do Cuca. Então assim, a amostragem é pequena. Ele tem boas ideias, tem boas intenções, só que talvez simplificar. Eu vou dar até um exemplo. Se o melhor momento dele, na junção dos 2 jogos que ele fez, foi o primeiro tempo contra o Cruzeiro, se o time encaixou, se o time jogou bem, jogou no altíssimo nível, jogou para fazer mais de 2-0 no primeiro período. Podia ter feito 4. Por que ele não aproveitou aproveitou isso aí? Time confiante, jogou bem. Aproveita, já que ele não teve tempo para treinar, né? Mas, enfim, aí a gente tem que esperar a sequência. Eu acho que para ele, que é um treinador jovem, um treinador sem conquistas, pega o melhor time que ele já dirigiu na vida dele em termos de elenco, essa conquista é fundamental para fortalecer, para ganhar confiança, para ganhar... Porque a gente sabe como é que funciona no Brasil, né? Pode ser SAF, pode não ser SAF. O treinador compra tempo com resultado. E eu acho que ele ganhou uma tranquilidade aí, justamente para continuar o trabalho. Ele mesmo falou isso, né? O ideal seria eu chegar e vencer, né? E ele chegou, venceu. É claro que isso torna tudo muito mais fácil. Até a coletiva dele é mais simples, ele indo para a coletiva, vencendo o jogo, sendo campeão. Agora, o gol do Saravia me chamou a atenção a entrevista do Otávio. Não foi um lance aleatório, né? Sim. O Otávio quando ele perguntado pelo Cláudio, o Otávio falou, olha, isso foi trabalhado. Quando a bola chega no Arana pelo lado e volta pelo centro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar a ponta oposta da área. A bola veio para o Arana, no lado esquerdo, volta para o centro no pé do Otávio, ele olha a ponta oposta e vê o Saravia entrando. Há uma falha do Marlon. Há uma falha coletiva do Marlon, do Zé Ivaldo, que eu acho que fica na indecisão de ir ou não, para no meio do caminho, e do Rafael Cabral. Mas não é um lance aleatório do Atlético. Porque o jogador que participou do lance conta que no treino isso é falado. Quando a bola chegar no Arana do lado do campo e se retornar para o centro, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar a ponta da área do lado oposto. Foi exatamente o que aconteceu. A bola chega no Arana, volta para o centro, cai no pé do Otávio, ele olha a ponta da área oposta, vê o Saravia passando, e aí a qualidade, o Otávio dá um passe difícil, porque é o tempo certo da bola, da ultrapassagem do atleta, e o Saravia faz um gol muito bonito, né, que não é característica dele, ele percebe a saída do Cabral. Então, o gol do Atlético, que parece aleatório, uma assistência do volante Otávio para o gol de cabeça do lateral Saravia. De aleatório não teve nada, porque foi trabalhado, palavras do atleta. Chamou atenção realmente. Sobre essa história do Milito, esse começo de trabalho, eu tô com a Lê, acho que tem muita coisa ainda, né? Uma amostragem muito pequena, são 3 jogos, uma vitória contra o Caracas, que é um adversário de nível técnico baixíssimo, mas o Atlético foi lá e venceu bem. Um primeiro tempo espetacular contra o Cruzeiro semana passada e um segundo tempo muito ruim. Hoje, um jogo difícil na etapa inicial e a virada conquistada no segundo tempo. Mas eu acho que Quanto tempo tá aí o Milito? Já 2 semanas? Trabalhando mesmo? Uma semana inteira e uma semana com jogos, né? Com o jogo de final. Amanhã completam 2 semanas, se eu não estiver enganado. Começou a trabalhar na segunda-feira, né? Com um jogo de final, um jogo de Libertadores e estreia fora de casa e o outro jogo decisivo da final. Essas 2 semanas de Milito, para mim, são a prova que não tinha a menor condição do Atlético permanecer com o Filipão. O trabalho que era realizado pelo Filipão no Atlético, ele não estava tirando metade do que esses caras podem fazer. E nem do que a gente se acostumou a ver do Filipão, né? Sim. Porque o Filipão, ele tem um estilo que você pode não concordar, mas que é muito... Mas o Filipão não estava sendo Filipão. A gente viu acontecer isso com o rival recentemente. O Pesolano é bom treinador, não é bom treinador, Pesolano? Sim. Fez uma Série B das mais difíceis, tanto que ninguém caiu, né? Ninguém que subiu daquela Série B para a Série A caiu. Todo mundo permaneceu. E o Cruzeiro sobrou como se fosse um elenco extraordinário, e não era, né? E aí, na sequência, no Campeonato Mineiro, o Pesolano desligado, desatento, pouco interessado, fez um campeonato horroroso. O Filipão, ele consegue um retorno do Campeonato Brasileiro muito bom. Eu até disse aqui, depois de 21, a melhor sequência que teve o Atlético foi o Filipão do retorno. Mas também o pior momento do Atlético depois de 21 foi o Filipão do Campeonato Estadual. Por quê? Porque ele não estava mais na pegada. E essas entrevistas aí, o Edu fez a comparação, essas entrevistas eu acho que elas dão o tom, né, do que era a falta de tesão mesmo do Filipão de continuar. E aí isso não tem como não passar para os jogadores.
Isso não tem como não passar para os jogadores. É impossível, né? Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Você está no pós-jogo da Itatiaia, pós-jogo do pentacampeonato do Atlético e já já tem o programa do campeão, hein?